Se eu fosse você, não ignoraria esse alerta. Tava aqui vendo um vídeo do Bruno Faguion, canal que eu acompanho muito, gosto bastante, inclusive é uma inspiração aqui, e ele fala dos níveis de competição em mercados. Então ele traz 4 níveis dos mercados competitivos que ele chama, sendo o primeiro nível o mais básico. É aquele nível onde o serviço ou algo muito intrínseco a esse serviço ainda não está sendo bem prestado, e quando você entra com uma solução simples para isso, você já consegue se diferenciar. Por exemplo, um serviço de ar-condicionado onde o prestador marca e não comparece, ou um serviço onde você manda mensagem e não é respondido, uma loja em que você pede atendimento no WhatsApp e essa loja não te responde, não te passa direito os preços, começa o atendimento e não conclui. Então é um nível muito básico ainda de competição, onde basta você entrar com um bom atendimento, com um preço competitivo, com um prazo bem estipulado, que simplesmente você vai se diferenciar nesse mercado. Um exemplo prático aqui no Brasil, além dos que eu já citei, é o mercado de prestadores de serviço de reforma, desse tipo de coisa. Então, quando você acha o famoso faz tudo, que responde teu WhatsApp, que vai no dia e hora marcados, que tem um bom preço e que não atrasa na entrega, pode ter certeza que você não vai querer largar aquele prestador. Então, esse primeiro nível é o mais básico, onde quando você tem um bom uma boa entrega, uma boa preparação desse serviço e que não deixa o cliente na mão, você já consegue se diferenciar. Qual o problema? Que cada vez mais estão escassos esses tipos de mercado. A profissionalização, a competitividade tem aumentado e tem tornado esses tipos de mercado cada vez mais raros, então não é tão simples você encontrar um gap desse. E se você encontrar, se agarra com ele e presta muita atenção nos novos competidores que começarem a chegar depois de você, porque pode ser que eles estejam transformando esse mercado num mercado de segundo nível de competição. E qual é esse? O segundo nível de competição é aquele onde os prestadores de serviço, as empresas, elas já estão dominando a economia da atenção. Como é que isso funciona na prática? Elas já têm um bom nível de atendimento, um bom nível de preço, de prazo, te respondem no WhatsApp, e além disso, elas conseguem audiência. Então elas conseguem falar com muita gente, elas conseguem mostrar o serviço para várias pessoas na internet, conseguem ter audiência. E quais podem ser esses mercados? Por exemplo, o de corretor imobiliário. Se você vive na Terra e tem Instagram ou um TikTok, você já deve ter recebido diversos vídeos de casas, de apartamentos para vender, onde os corretores mostram aquele imóvel e aquilo alcança milhares de visualizações. Já parou para pensar, há 20, 30, 40 anos atrás, como é que um imóvel na sua cidade poderia ser visto por milhares de pessoas? Era praticamente impossível porque era economicamente inviável. Então, ele poderia até aparecer ali nos classificados do jornal, mas que era um anúncio muito pequeno. Hoje você tem diversas fotos no Instagram, você tem um vídeo completo nos Reels, no TikTok. Então, essa economia da atenção para esse mercado de corretores imobiliários está cada vez mais crescendo e fortalecendo essa competição. Outro tipo de profissional que entrou nesse segundo nível de competição da economia da atenção foram os dentistas, médicos, onde cada vez mais eles estão produzindo conteúdo, eles estão conseguindo audiência e, consequentemente, o preço da consulta com eles vai subindo. Então é mais um mercado que chega muito forte nesse segundo nível de competição. E após esse segundo nível, a gente tem o terceiro, que aí é um nível de competição focado em mecanismo único. Então, qual é o teu método exclusivo para prestar aquele serviço que vai te diferenciar? Por exemplo, escolas de inglês, onde a partir desse mecanismo único de ensino, você consegue trazer uma diferenciação para o mercado. Então, você já passou do nível de ser um serviço onde o atendimento, as questões mais básicas vão te diferenciar. Você já passou do nível da atenção, então muitas pessoas já te veem, você já tem uma certa audiência, e agora você precisa de um mecanismo único para te diferenciar dos demais.
porque meio que todo mundo já tem audiência nesse tipo de mercado. Então, por exemplo, você falar de inglês com um método X, ou falar de uma agência de publicidade que tem um método X, uma criação de marca com um método Y, como eu falei lá no primeiro vídeo do canal, que foi o de produtização de serviço. Então, esse tipo de mecanismo de produtização, ele serve para esses mercados de terceiro nível de competição, que já está no mecanismo único. E o quarto lugar, o quarto nível, digamos assim, de mercado, é onde todo mundo tem mecanismo, todo mundo tem audiência e todo mundo faz o básico. Então, o que é que resta para diferenciar? É a marca. E até como o Bruno fala no vídeo dele, esse mercado, esse nível de competição não é recomendado para quem está começando agora, para quem está com pouco dinheiro, porque é muito difícil de se destacar. Uma forma de conseguir sobreviver nesse oceano vermelho é ter uma marca consistente, uma marca forte e nichar o seu produto. Porque aí nichando você consegue atender uma audiência, você consegue atender um público que antes não estava sendo atendido. Vamos supor aqui um tipo de marca de roupa esportiva para pessoas que têm alguma particularidade, vamos supor, para pessoas alérgicas a algum componente comum de marcas de roupas esportivas. Então, algum tipo de tecido que dá alergia nas pessoas e você vai fazer uma roupa com tecido exclusivo. Então, nichar nesse tipo de mercado é uma boa alternativa. A questão é se esse nicho vai ter o número de pessoas suficientes para comprar de você, disponível para gastar aquele dinheiro e comprar. Então, é um mercado muito mais desafiador. E por que eu estou trazendo esse conteúdo aqui? Porque na semana passada, eu estava tocando aqui um workshop de branding para estruturar uma marca com um novo cliente, e na parte do workshop de estruturar os diferenciais, o cliente disse que não tinha diferenciais, que não sabia por que as pessoas escolheriam a empresa dela para fazer um projeto. E nisso acendeu um sinal muito amarelo ali, naquela hora, porque é primordial que em mercados minimamente competitivos você tenha algum diferencial. E no caso dela, uma consultoria já tinha passado daquele nível de atendimento básico, já está entre o segundo e o terceiro. Então, aquele que você precisa ou dominar a audiência ou ter um mecanismo único. E foi aí que a gente foi pensando em estratégias para criar esse mecanismo único e assim conseguir essa diferenciação. E é muito importante isso que eu estou trazendo aqui, para que você não entre no mercado novo, para que você não entre no mercado competitivo sem saber diferenciais. Você tem que saber na ponta da tua língua o porquê o cliente deve escolher o teu produto. Senão, não faz sentido. Se nem você sabe por que o cliente escolheria, como é que você vai ajudá-lo a tomar essa decisão? Então é muito importante que você esteja consciente desses 4 níveis competitivos, saber mais ou menos ali em qual o seu mercado está. É claro que existem nuances geográficas, existem nuances até de preço, de faixas de preço de cada mercado, que muda muito em qual nível de competição ele está. Mas que você tenha pelo menos uma noção de onde ele está se posicionando e como é que você vai atacar esse mercado. Então, nesse caso dessa cliente que falou de forma quase desesperada que não tinha diferenciais, e ali no workshop nós conseguimos guiá-la para um diferencial muito sólido, é isso que você precisa. Antes de colocar a tua marca para jogo, pensar num diferencial sólido, que aí pode ser uma inovação incremental, pode ser uma inovação disruptiva, pode ser o seu nível de experiência, pode ser alguma certificação sua ou da sua empresa. E a partir desse nível de diferencial, você construir toda a sua comunicação, todos os seus direcionamentos, para aí sim conquistar uma audiência, ter o seu método exclusivo e o seu método ele ser baseado nesse diferencial, para que você consiga ter toda uma camada de proteção para que nenhum concorrente chegue e tome as vantagens, os benefícios desse método para ele, sem você conseguir reagir. Então, sempre que você vai começar a sua empresa, pense nesse diferencial. E se a sua empresa já existe, você está num nível de competição mais baixo,
desses que apresentei aqui hoje, você precisa pensar em quais são esses diferenciais que vão te levar para o próximo nível de competição, caso o teu mercado evolua, para que você não fique pelo caminho, porque pode ter certeza que olhando para aqueles níveis de mercado que eu apresentei aqui, lá no primeiro, o eletricista que não conseguir cumprir os prazos, que não conseguir passar um orçamento rápido pelo WhatsApp, esse tipo de coisa, ele vai começar a ficar para trás. O médico que não dominar a audiência, ele vai começar a ficar para trás. Então você precisa pensar nisso para que esse diferencial ele esteja bem estruturado, seja algo de longo prazo, então que tenha uma barreira de entrada e que os teus competidores não consigam do dia para a noite igualar a você, para que assim você tenha toda essa proteção que um diferencial sólido ele pode te dar. Esse foi um breve aviso que eu quis deixar aqui. Se você gostou, deixa teu like. Se você chegou até aqui, deixa um comentário para eu saber que você assistiu o vídeo todo. E se tem alguma dúvida, não hesita em perguntar, porque pode ter certeza que eu vou responder um por um. Então se inscreve no canal, assina o sininho das notificações e até a próxima. Valeu!